Irmãos e irmãs, o nosso canal está completando 1 ano e 4 meses de gravação. E eu estou pedindo que vocês me ajudem a divulgar, a compartilhar, a dar o joinha, para que chegue a mais pessoas. 20º domingo do tempo comum, ano C. Liturgia de 14 de agosto de 2022, com o tema Chamados a vivenciar a exigência da missão. A primeira leitura do profeta Jeremias, o capítulo 38, versículo 4 e 6 e versículo 8 e 10. De um lado, os ministros do rei de Judá se transformam em instrumento de morte e não aceita uma visão diferente. O rei funciona como uma marionete frente à vontade dos poderosos, onde não tem poder para defender a vida. Por outro lado, um estrangeiro revela solidariedade e compromisso com a vida, com a verdade, com a justiça e interpela o rei. Ó meu Senhor, esses homens procedem muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou ao etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. O profeta Jeremias enfrenta um quadro de reis medíocres, de líderes inconscientes e aventureiros, de líderes sem visão política que leva à ruína da nação. Os poderes do rei não aceitam, não sabem e não querem lidar com a profecia. Hoje, nós enfrentamos os mesmos problemas, onde a subserviência aos poderes transnacionais sufoca a vida da nação e do povo. Hoje, temos governantes fazendo palanques religiosos na utilização do nome de Deus. A nossa missão é a mesma de Jeremias, de alertar famílias e comunidades do perigo de querer agradar ao poder que se coloca contra os valores da vida, que usa o nome de Deus para justificar a negação do direito e da justiça. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Assumir a fé cristã é abraçar as testemunhas de vida e de fé, que com coragem e com consciência assumiram o anúncio e a denúncia, onde muitos foram levados ao martírio para fazer valer a justiça e o direito. O nosso foco não pode ser o pecado e a destruição que ele provoca. O nosso foco precisa ser a pessoa humana que foi dominada pela situação de exploração, pela situação de negação da vida, pela situação de destruição dos valores. Paulo nos alerta que precisamos abraçar a causa de nossos irmãos que são obrigados a sobreviverem nas dificuldades, atolados em situação de hostilidade e que têm negado os seus direitos. Paulo alerta que precisamos abraçar os nossos irmãos e irmãs empurrados ao desânimo de negação da alegria e da fé. Paulo nos alerta ainda que precisamos dar alento aos cristãos destruídos em seu entusiasmo e instalados no ambiente de negação e de comodismo. Alerta ainda que precisamos jogar um foco de luz frente a tantas ofertas de desvio da fé recebida dos apóstolos. Então, essa fé recebida dos apóstolos não pode ser ofuscada pelas trevas. Ser cristão no mundo de hoje é resgatar a luz dos testemunhos da verdadeira fé e assumir o caminho dos mártires, que não tiveram medo de enfrentar e vencer as trevas, que buscavam impedir a verdadeira comunhão. A fé exige coragem frente aos obstáculos internos e externos, de dentro e de fora da comunidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 12,
versículos de 49 a 53. Jesus disse: eu vim trazer o fogo à terra e quero que ele se acenda. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. O caminho de Jerusalém é da cruz, é o caminho da cruz. E Jesus nos coloca diante da dura realidade humana e da falta de entendimento entre as pessoas. Ao trazer o simbolismo do fogo, quer preparar a comunidade para escolhas profundas. O fogo, como elemento de purificação, nos revela que não podemos, ao entrar em Jerusalém, nos tornar servos das práticas que negam o mandamento do amor, do direito e da justiça. A maldade e o pecado serão como palha, onde os arrogantes que as praticam serão como lenha que alimenta a fogueira eterna. Somos chamados a mergulhar na vida e na graça do batismo, para que assim possamos vencer o poder das chamas da destruição. Neste evangelho, Jesus confessa que não veio trazer a paz, mas a divisão, e que a função do Messias será guiar os passos dos homens no caminho da paz. Como entender o chamado de Cristo que veio trazer a divisão? O Senhor nos coloca diante de uma escolha que definirá a nossa missão. Ou me torno instrumento de divisão, da destruição, da negação do projeto de vida e fico do lado dos que instrumentalizam a fé? Ou fico do lado dos que monopolizam a justiça para seus interesses? Ou fico do lado dos que negam o direito à vida para seus irmãos? Ou então, por outro lado, eu vou me colocar na condição de construtor dos instrumentos da paz e passo a lutar por uma vida de dignidade. Passo a lutar por justiça e solidariedade. Passo a lutar pelo reino onde todos possam conquistar seus direitos. Passo a lutar pela implementação da verdade que liberta. Nós precisamos assumir o chamado de Deus e lutar para que todos sejam libertos das doenças e dos fatores que as causam. Assumir o chamado de Deus é lutar contra o sistema de acumulação de bens nas mãos de alguns e possibilitar a partilha, para que todos tenham o necessário para viver e deixar viver. Assumir o chamado de Deus é lutar para que o sistema do direito e da justiça não seja posse de uma pequena elite, mas para que todos possam usufruir destes bens. Assumir o chamado de Deus é lutar para que o banquete não seja privilégio de alguns, mas para que todos possam ter acesso aos bens celebrados no banquete. Assumir o chamado de Deus é lutar para que não haja mais entre nós as forças que geram a opressão, a injustiça, o medo e a morte. A nossa luta é também contra o conformismo e a indiferença. É também contra a instrumentalização da fé, da justiça e do direito. A nossa missão é a missão de Jesus, contribuir na construção do reino de Deus para todos. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com